Olá, meus irmãos, meus amigos. Dando continuidade ao nosso tema, os grandes feitos dos servos de Deus, mas mudando de livro e de personagem. Vamos iniciar agora algumas mensagens sobre Daniel. Mas o tema principal continua o mesmo, os grandes feitos dos servos de Deus. Daniel tinha de 12 a 16 anos aproximadamente, quando foi levado para o cativeiro. Foi levado de sua terra natal, lá para a região da Babilônia, lá para o Império, na época de Nabucodonosor. E nós vamos ver como Deus usou este jovem e mais alguns. Nessa primeira mensagem, eu quero mostrar que os ímpios escolhem os crentes, porque eles percebem que há uma diferença. Você tem mostrado e transmitido esta diferença? Eu quero ler do verso 1 ao verso de número 4 do capítulo 1 de Daniel, que diz assim, ó: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O próprio rei ímpio dá ordem ao seu comandante, também ímpio, a escolher pessoas. Só que ele coloca algumas qualidades, características para estas pessoas. Quando eu não conhecia Deus, eu segui o padrão do mundo. E o padrão do mundo nunca será a vontade de Deus. O padrão do mundo é sempre contrário à vontade de Deus. Eu era cabeludo, já nem penteava mais o cabelo, só molhava e chacoalhava. Depois, uma época, a moda do mundo era os moicanos, e eu resolvi cortar o cabelo moicano. Quando chegou a época dos careca, olha que arte, aí você vai lá e corta a careca. Você acaba seguindo um padrão mundano. Mas, se você tivesse uma empresa, você contrataria esse tipo de pessoas estranhas? Porque quando Deus criou o homem, ele criou uma máquina tão perfeita, tão maravilhosa, e o homem vem alterando a própria aparência física. Hoje em dia, as mulheres estão tirando os seios para parecer homens. Homens estão implantando os seios para parecer mulher. Deus criou o homem com um formato, Deus criou a mulher com outro. Hoje, os homens estão querendo ficar parecidos com mulheres e as mulheres estão querendo ficar parecidas com os homens. Mas você tendo uma empresa, você contrataria pessoas que mudaram as características originais? Para alguns pode parecer, o pessoal cita tantas coisas aí que... Não, estou falando de princípios. Homem, macho e fêmea, como diz a Bíblia. Hoje você vê os homens... cabelo amarelo, cabelo rosa, cabelo verde. É estranho quando você chega nos lugares. Quando esse rei aqui mandou escolher um rei ímpio, ele não era crente. A Bíblia fala ao seu Deus, levou as coisas do Deus vivo para o Deus, letra minúscula, para o seu Deus. Mas ele coloca aqui que eles deveriam escolher algumas pessoas com as seguintes qualidades: da linhagem real e dos príncipes. E que estes jovens, em que não houvesse defeito algum. Olha que interessante.
Ah, mas está fazendo acepção. Não. Nós queremos. Pode ter pessoas com defeitos, terão suas vagas, suas qualidades, sim. Mas para a escolha de algum local, o rei aqui mandou escolher que eles não tivessem defeito algum. De boa aparência. O que é uma boa aparência? Quando você vê aquelas pessoas com mudanças no corpo, aqueles alongadores de orelhas, com brincos pendurados, com nariz, tantas coisas, tantos lugares. É uma boa aparência? Mudou aquilo que Deus criou, que era uma boa aparência. O ímpio aqui, o rei, ele pede jovens de boa aparência, instruído em toda a sabedoria. Você quer um funcionário para sua empresa que você tem que pensar por ele sempre, ele nunca pensa sozinho? Você tem que estar sempre pensando por ele? Não, ninguém quer. A empresa quer alguém que a pessoa possa pensar sozinho. E ele deixa claro aqui, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência. Como é bom ver alguém inteligente. Como é bom ver alguém dotado daquilo que Deus deu, usando da sua inteligência. Como é bom ver alguém que pensa já lá adiante. Como é bom ver alguém que vive no mundo, não no mundo atrasado, mas no mundo atualizado. Que tristeza ver, irmãos, jovens parados, jovens que não têm uma perspectiva de vida. É muito triste, nós encontramos isso dentro das igrejas. É triste. Ele diz aqui, doutos em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei. Não era qualquer um que poderia estar assumindo aquele cargo. Precisavam ser jovens responsáveis, de boa aparência, doutos, inteligentes, que pudessem usufruir do seu QI. Então, jovens, senhores e senhoras, o que está acontecendo com a humanidade? Você anda pelas ruas, tão triste ver o estado das pessoas. Hoje nós vivemos um mundo, jogadores de futebol tão famosos, parece mais uma pintura de uma selva, alguma coisa, de tanta tatuagem que existe. Que coisa, o corpo totalmente marcado. Eu aprontei muito nesta vida, mas meu pai avisou, se chegar aqui com a tatuagem eu arranco. E eu conhecia bem meu pai, eu tinha medo. Eu aprontei muito nessa vida. Ele disse, o dia que furar a orelha, eu arranco a orelha fora. Eu coloquei brinco de pressão, brinco de colar, mas nunca tive coragem de furar a orelha, porque eu conhecia meu pai. E ele iria arrancar a orelha fora, eu ia ficar sem orelha. E graças a Deus pela vida do meu pai, porque eu temi e não fiz algumas coisas. Errei muito na vida, antes de conhecer Cristo. Mas muitas outras coisas eu não fiz pelo temor ao meu pai, e sabendo que o que ele prometia, ele iria fazer. Então você vê uma juventude hoje totalmente sem aparência nenhuma, ou uma aparência muito estranha. Ele termina o verso dizendo, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Estes jovens deveriam ser ensinados agora aquilo que estava lá na Babilônia, uma outra língua e etc. Mas como tem sido o seu testemunho? Você mantém os princípios de uma boa aparência? Os ímpios estão escolhendo você por você ter um testemunho diferente? Os ímpios gostariam, aquele filme Corajosos, muito bom. Se você puder assistir, eu indico. Aquele cidadão, ele foi aprovado lá numa uma promoção no seu cargo na empresa. Por quê? Porque ele não mentiu. E ele diz que não poderia mentir porque temia a Deus. O seu testemunho é este, não mentir? Você honra o teu Deus independente do seu trabalho, da sua escola, dos seus colegas, dos seus familiares? Quais são o tipo de amizade que você tem escolhido? Daniel aprendeu a escolher as amizades certas. Que você também faça isso. Que haja uma grande diferença na sua vida para a vida dos que estão na contramão
da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, ó Pai, por mais esta mensagem. Abençoa as vidas que assistem e ouvem estas mesmas. Que elas possam nos ajudar, Deus, na divulgação e que essas mensagens venham chegar até os confins da terra. Que milhões, milhões, milhões de pessoas possam assim assistir. Eu te peço no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.